Julho de 1955. Meditação para principiantes. Algumas pessoas não acreditam em Deus, mas a maioria das pessoas está convencida de que existe um Deus, ou que existe um poder divino de algum tipo. Porém, elas não têm certeza do que é. Houve tempos em que elas se contentavam em acreditar que havia um Deus no céu, com quem se encontrariam após a morte. Mas particularmente nesses tempos práticos, muitos não estão satisfeitos com esse tipo de Deus. Nesta época atual, o clamor é que, apesar de todos os grandes avanços mecânicos e materiais no mundo, muito pouco progresso tem sido feito no sentido de desenvolvimento e expansão espiritual. Mas de fato, isso não é verdade, porque todo esse desenvolvimento mecânico e material é realmente expressão externa de poder espiritual interior. Nossos maiores inventores, descobridores e cientistas foram todos homens dotados espiritualmente, homens que viveram perto de Deus e que tiveram contato real com Deus. Muitos dos maiores físicos de hoje estão em completo acordo de que não só Deus é uma realidade, mas Deus é evidente em nosso mundo humano. Ao longo dos séculos, surgiram homens e mulheres espiritualmente dotados que tiveram contato consciente com Deus, que conheceram a união consciente com Deus e que trouxeram essa presença e poder para sua experiência real. Sempre houve um Lao Tse, um Buda, um Jesus, um João, um Paulo, mas nenhum deles jamais teve seguidores muito além do seu círculo pessoal. Nenhum deles foi amplamente conhecido, nem seus ensinamentos amplamente praticados, não durante seu próprio tempo ou por longos períodos depois disso. Cada um desses grandes líderes espirituais está de acordo sobre esses princípios básicos e ensinamentos. Faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem a você. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, e tu terás um só Deus. Mas eles não ensinaram que todos nós somos da mesma raça, cor ou credo. Eles ensinaram os princípios de viver, deixar viver, amar, compartilhar, cooperar. Se as várias centenas de milhões que professam os ensinamentos de Lao Tse, Buda ou Jesus realmente praticassem e vivessem o que aprenderam, nunca poderia haver uma guerra. Mais tarde, quando os ensinamentos dos grandes mestres espirituais foram organizados, formas religiosas e cerimônias eram praticadas, mas não nas religiões originais. É por essa razão que o mundo decaiu moral e espiritualmente, a tal ponto que 9/10 do mundo está em guerra, real ou potencialmente. Isso representa o grau em que a humanidade se separou do poder divino ou da presença de Deus, que foi revelada através desses grandes místicos como possível para todos os homens. As perguntas que ocupam os pensamentos em todo o mundo hoje são: como podemos tornar Deus disponível em nossa experiência? Como podemos trazer o poder de Deus para nós, como por exemplo fez Jesus curando os enfermos, ressuscitando os mortos, alimentando os pobres? Como podemos tornar a presença e o poder de Deus práticos em nossa experiência? Como ter um princípio com o qual trabalhar que permita nos elevar acima do nível da existência humana? Começamos a entender como isso é conseguido através de algumas das revelações desses mestres espirituais. Nós somos ensinados pelo mestre cristão que o reino de Deus, a presença e o poder de Deus estão dentro de você. Jesus chamou essa presença e poder de Pai, e ele disse: o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Paulo, usando termos diferentes, disse: tudo posso naquele que me fortalece. Não faz diferença como você chama esse poder, Deus, Pai, Cristo ou qualquer outro nome. Ele deve ser encontrado dentro de você. O reino de Deus está dentro de você, não em igrejas nem em organizações, não em montanhas sagradas, nem no templo de Jerusalém. E se realmente acreditássemos nessa grande sabedoria,
Isso seria o suficiente para nos levar e deixar o mundo por uma temporada, até alcançarmos, tocarmos e respondermos ao Pai interior. Então, quando nós fizéssemos nosso contato com Deus, seria revelado que toda a divindade é encontrada dentro de nosso ser individual. O método seguro de fazer esse contato foi descoberto muitos séculos atrás, através da prática da meditação. Os povos esclarecidos e educados da Índia, China, Japão e outros países orientais aprenderam a se recolher na meditação e assim encontrar paz, harmonia e alegria, mesmo no meio da tribulação mundial. No 18º século, os Quakers, uma seita protestante inglesa, trouxeram a meditação para este país, mas os ensinamentos ocidentais não a aceitaram e assim ela não se espalhou para além de seus próprios grupos. Meditação é o caminho para contatar a presença e o poder dentro de cada indivíduo, de forma a produzir esse poder de Deus em expressão, em manifestação e em evidência. A questão naturalmente surge: para quem não aprendeu a arte do silêncio interior, como é realizada a meditação? O máximo da meditação é alcançar um estado de completo silêncio interior. Isto não é simples de realizar, porque não há como parar o pensamento. No entanto, existe uma maneira de meditar que eventualmente levará todo o pensamento a cessar por sua conta própria, trazendo a um estado sublime de silêncio interior, em que vêm apenas os pensamentos que emanam de Deus. Existem muitas formas de meditar, mas para o principiante em meditação, é importante evitar a tentativa de realizar algo além de sua imediata compreensão. Para meditar sem perder o fio e sem permitir pensamentos estranhos, perturbadores, tomando lugar, o modo de meditação contemplativa é simples e conduzirá passo a passo às formas superiores de meditação. Mesmo antes disso, resultará em uma experiência interior que será a garantia de que o contato interno foi feito. Vamos rever o que sabemos sobre a natureza de Deus e a natureza da oração, e então veja como nossas meditações podem se encaixar nisso. Nos escritos do Caminho Infinito, é revelado que Deus é um estado do ser divino, sempre presente, sempre disponível, preenchendo todo o espaço. Deus não tem nada para dar e nenhum poder para reter. Deus é poder e princípio criativo, a influência que mantém e sustenta esse universo. Deus é Deus o tempo todo e Ele está sendo Deus sem a direção ou petição de nossa parte e sem afirmação ou oração de qualquer natureza. Enquanto isso está sendo escrito, não há sol no céu, é noite, mas não há nenhum traço de medo sobre o amanhã. Seria inútil rezar para que o sol nascesse amanhã, simplesmente porque Deus não requer essa informação ou oração de nós. Deus governa este universo por sua conta e no devido tempo o sol nascerá. Orando de maneira a peticionar e suplicar não vai mudar o ritmo ordenado de Deus para o universo. O trabalho de Deus está feito, as leis de Deus estão em operação, os processos de Deus já estão atuando. Aquilo que é, divina e eternamente é, e não podemos influenciar Deus para que assim seja, ou impedir que assim seja. Isso nos dá um conceito diferente de Deus do muito que se mantém até agora. Nós sentíamos que era importante e necessário informar Deus sobre nossas necessidades e as necessidades do mundo. O Mestre nos disse: vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes, e é do agrado do Pai dar-vos o reino. Isso deveria ter nos ensinado que a natureza da oração é uma compreensão da natureza de Deus, das leis de Deus e do amor de Deus, e que a oração que tenta ensinar ou pedir a Deus não é de muito proveito. Ao rever a natureza de Deus e a natureza da oração, você tem meditado, você tem ponderado, você tem contemplado. Pense nessa palavra contemplação e veja se você pode trazer a sua oração para ser uma contemplação,
uma intenção e grata consideração daquilo que é. Isso não seria uma linha de pensamento que pretenderia mudar alguma coisa ou ter esperança de conseguir alguma coisa. Não seria uma linha de pensamento que faria parecer que você conhece mais as necessidades da terra do que Deus sabe, ou que você tem mais amor do que Deus. Nesse estado contemplativo, você transcende o desejo de dizer a Deus qualquer coisa ou perguntar a Deus qualquer coisa, e sua contemplação toma a forma de testemunhar o sol, a lua, as estrelas, as marés, as coisas crescentes e vivas. Sua contemplação toma a forma de lembrar que os céus e a terra estão cheios de tudo o que o homem tem necessidade. Tudo o que você contempla é mostrado como a glória de Deus, a lei de Deus, o amor de Deus pelos seus filhos. E é então que você entra em um estado de meditação, no qual as palavras das Escrituras são cumpridas. Tu o manterás em perfeita paz, aquele cuja mente está em ti. E ainda, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esta contemplação da presença e lei de Deus neste universo é uma forma simples de meditação. Mantém sua mente continuamente centrada em Deus e impede que ela se desvie para outros assuntos. Mais ainda, não há tensão, porque você não está tentando realizar ou adquirir qualquer coisa. Silenciosamente, gentil e pacificamente, você está observando Deus em ação na terra, assim como Ele está no céu. Você está testemunhando as próprias glórias de Deus. Enquanto você contempla as glórias de Deus que já existem e estão disponíveis para sua contemplação, você está louvando a Deus, reconhecendo a Deus, e você está dando testemunho do fato de que a graça de Deus é sua suficiência. Conforme você se envolve nesta atividade espiritual de contemplar a Deus no trabalho, no dia a dia, você vai sendo levado a um estado de consciência onde o pensamento por sua própria vontade vai abrandando e finalmente parando. E um dia, em um segundo de silêncio, a atividade ou presença de Deus se fará conhecer a você. A partir desse momento, você saberá que o reino de Deus está dentro de você e não mais você vai procurar o seu bem no reino exterior. Já não se sentirá obrigado a depender de pessoas, coisas ou condições. Uma vez que você chegue à conclusão de que a graça de Deus é sua suficiência, você estará vivendo uma vida de oração contínua. Você vai orar sem cessar e ainda assim nunca vai desejar nada, nem dizer a Deus sobre qualquer necessidade, nem tentar influenciar Deus a dar a você. Você estará em um estado contínuo de oração meramente pela percepção de que a graça de Deus, que povoou esta terra e a encheu de todas as coisas boas para o uso do homem, é a sua suficiência em todas as coisas. A sabedoria de Deus é sua suficiência, o amor divino que atendeu a todas as necessidades desta terra é a sua suficiência. Você ainda poderia pedir mais depois da percepção de que a inteligência infinita que governa este universo está governando seus assuntos individuais? Que o amor divino que é mostrado na criação e manutenção deste universo está interessado na sua vida, nos seus negócios, na sua casa? A graça de Deus é suficiente para encher toda esta terra. Portanto, ela deve ser suficiente para as suas necessidades individuais. No momento em que você sabe que a graça do Pai interior é sua suficiência, bem como a suficiência de cada ser individual, você é para sempre removido da necessidade da dependência humana e assim, ela é que lhe dá amor, alegria, abundância, liberdade, segurança e paz. Você está liberto para sempre de qualquer pessoa ou coisa do mundo. E no momento em que seu vizinho tem essa mesma consciência, há dois de vocês vivendo em união com Deus e perfeita unidade um com o outro. Quando estamos em união com Deus, estamos em união com os outros e nesta unidade estamos em paz. Nós estamos em irmandade, somos libertos de ódios, invejas, ciúmes e malícia.
Nós não queremos nada que outra pessoa tenha e estamos dispostos a compartilhar o que temos, porque estamos recebendo e aceitando a graça divina. Nesta unidade, há um relaxamento quanto ao medo, dúvida e desconfiança, e somos capazes de amarmos e sermos leais uns com os outros, e termos fé e confiança em cada um dos outros. Nossa necessidade é a percepção da natureza de Deus e do governo de Deus, e a contemplação disto é uma forma de meditação que leva a outras formas superiores, a níveis mais elevados de consciência. Eventualmente, somos levados a esse nível da consciência em que a meditação é um silêncio total do pensamento, um estado completo de consciência em que há um estado de alerta interior, um despertar interno, um estado de receptividade e expectativa, no qual flui a realização da presença de Deus. Além disso, não precisamos de nada. É melhor ter essa percepção do que ter um mundo inteiro de fome e fortuna a seu comando, porque essa percepção é o multiplicador de pães e peixes. Não faz diferença que necessidade imediata possa ser, a presença de Deus é o cumprimento dessa necessidade. Em algum ponto desta contemplação, uma questão natural provavelmente chegará à sua mente. Se é verdade que Deus é a inteligência infinita e o amor divino que governa este universo, como explicamos o pecado, a doença, a falta e limitação que está no mundo? A resposta está em nossa separação ou senso de separação de Deus. Uma das coisas que nos separaram de Deus foram as nossas orações. Nada tende a nos separar mais do que as orações que nos foram ensinadas por gerações, porque essas orações negam a sabedoria infinita de Deus e negam o amor infinito de Deus. Quando você pede a Deus por algo, você declara que Deus não é a inteligência infinita e nem o amor divino, e você separou-se dele. Um dos maiores ensinamentos do Mestre é que não é necessário pensar por nossas vidas, o que devemos comer ou beber ou como nos vestiremos, porque o nosso Pai Celestial sabe que precisamos dessas coisas. As nações do mundo, significando o materialismo, o ignorante, o não espiritual, oram por essas coisas, mas não vós. Antes buscai o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque é do agrado do Pai dar-vos o reino. A oração que contempla Deus disponível não é a oração que se propõe a saber mais que Deus. A oração de valor é a percepção da verdadeira natureza de Deus. A oração que nos leva à sintonização ou união com a presença e o poder de Deus. Ao contrário, a oração de petição nos separa do nosso bem, porque é uma oração que não tem conhecimento da natureza de Deus. Você não conhece a Deus corretamente até conhecer a Deus como sabedoria infinita e amor divino. Você não conhece a Deus corretamente até que você tenha a capacidade de deixar de pedir. Em nossa ignorância, tornamo-nos separados da experiência individual real de Deus e, por isso, devemos pedir que Ele se revele. Nós devemos pedir por sabedoria, por luz, por graça, mas isso é tudo. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Peça repetidas vezes, abra meus olhos para que eu veja, abra meus ouvidos para que eu te possa ouvir, abre meus olhos de visão espiritual para que eu possa discernir e compreender espiritualmente, para que eu te conheça como tu és. Esta forma de pedir é sabedoria, mas pedir por segurança, suprimento e paz não é. Provisão, segurança e paz são presentes gratuitos para o mundo agora, e eles esperam que nós os desfrutemos, nos colocando em harmonia com a lei de Deus. No momento em que você contempla Deus deste ponto de vista, revisa a natureza da obra de Deus na Terra e percebe que há uma sabedoria infinita e um amor divino governando este universo, vem sobre você tal sentimento de paz que você vai se admirar que algo já lhe tenha preocupado. No entanto,
Apenas afirmar que Deus é a sabedoria infinita e o amor divino não fará muito por você. É apenas como resultado desta contemplação que você realmente aceita, a partir de sua própria experiência interior, que isso é verdade. Deve haver a experiência real da consciência interior, que vem como resultado desta contemplação de Deus. Persistindo nesta contemplação, Deus se tornará uma nova experiência, e você vai se encontrar em desenvolvimento ou com um estado de consciência desenvolvido em que você nunca buscará por Deus para nada. Você estará vivendo na percepção de Deus fluindo continuamente, e você perceberá que o reino de Deus, literalmente, está dentro de você. É através da meditação que você faz contato com este reino, e como resultado desse estado mais elevado de consciência, imediatamente você começa a ver maiores harmonias na mente, no corpo, bolso e relacionamentos de família e também de comunidade que aparecem em sua experiência. Só será necessário descansar em paz e quietude e deixar a graça de Deus preencher sua mente, alma, ser e corpo. Então, você vai sorrir na realização de que tua sabedoria é suficiente para mim. Teu amor me satisfaz e eu descanso em ti.